eu me preparando para tipo, acalmar, para acalmar. Não, doutora, tá tranquila, eu não tô preocupada nem um pouco com a síndrome de Down. O negócio é que tem essa cardiopatia aqui, eu não sei se tem que operar, se não tem. Eu falei, nossa, sério? Olá! Bem-vindos mais uma vez ao nosso Pod Down. E hoje eu recebo aqui a doutora Lohane Oliveira, pediatra especialista em síndrome de Down. Olha que bacana, Lohane aqui do Espírito Santo, aqui de Vitória. Então, gente, a doutora Lohane está conosco aqui hoje, né? Especializada, gente, em síndrome de Down. Nós convidamos ela para conversar um pouquinho, né, Lohane? Seja bem-vinda ao nosso Obrigada. E aí, Lohane, a curiosidade de todos aqui. Por que você fez essa especialização na síndrome de Down? Menina, um monte de gente pergunta, né? Porque normalmente perguntam se tem alguém na família, por que você resolveu fazer. Mas no meu caso, eu sempre tive essa vontade, assim, me apaixonei na pediatria, desde da faculdade não tive dúvidas da pediatria. E na pediatria, as crianças com alguma necessidade maior me chamavam mais atenção. Fiz residência no Hospital Infantil de Vitória, então lá a gente tem crianças com muitas comorbidades, crianças com síndromes, né? Ela é uma grande escola, assim. E aí de lá veio essa vontade. Na época eu cheguei a me matricular, quando eu fazia residência ainda, para fazer a pós no Dr. Zan, que foi a única assim que eu achei. E só que não deu certo, engravidei, tive neném, aí já sabe, né? Aquela confusão. Muda tudo. E aí pouco depois que minha filha já estava assim, acho que uns 2 aninhos, uma amiga assim do coração, minha amiga irmã, engravidou de uma bebezinha Down, que foi a Clarinha. Na época a gente ficou assim, sem saber para onde ir, né? E não tinha um pediatra especialista aqui, só tinha em São Paulo. Ela tinha uma cardiopatia muito grande, então era difícil para poder estar se deslocando. E, enfim, não teve essa oportunidade. A minha colega chegou, né, a procurar, minha amiga, vários profissionais, e foi difícil até achar um que se adaptasse mais ou menos. E aí eu vi, foi uma confirmação, assim, de Deus para mim, né? Que precisava de alguém para estar guiando isso aí. Aí foi quando eu voltei e comecei a pós com o Dr. Zan, e foi isso. E quanto tempo que você fez essa pós com ele? Ai, foi antes da pandemia que a gente começou. Viemos ainda na pandemia, depois tivemos mais um tempinho até concluir. Dr. Zan, né, é o nosso mestre que a gente fala, né? É o Papa. Eu, por exemplo, eu tenho meu livro de cabeceira, assim, é Dr. Zan, que tem lá. Quando a Isabela nasceu, a minha filha, eu ganhei esse livro de presente, aquele livro que ele escreveu. Para bebês? Isso, para bebês. Então eu já dei para várias pessoas, emprestei. Emprestei. E assim, ter você aqui no Espírito Santo com essa especialização na T21 para nós é um presente, né? Como você disse, é difícil falar sobre síndrome de Down. Qual a sua experiência, assim, como você já falou aqui um pouquinho, que foi difícil para sua amiga ela encontrar um médico, um pediatra focado nisso. E existe mesmo essa diferença, assim? Existe uma grande diferença. E o problema é que na nossa formação de pediatria geral não tem esse detalhamento. Você sabe, que o paciente com síndrome de Down ele tem mais cardiopatia, ele pode fazer mais doença celíaca. Você tem um ensino superficial. Agora, aquilo bem direcionado, sobre as terapias, sobre a questão da vacinação, a questão de suplementação, isso tudo você não tem. Então, o pediatra, ele vai levando o paciente com síndrome de Down como uma criança comum, com pouquinhos diferenciais. E não é o ideal, né? A gente sabe que eles têm muitas peculiaridades e se você não tiver esse olhar atento, eles demoram mais a apresentar algum sintoma e às vezes nisso perde-se muito tempo levando como uma criança comum. E não é, eles têm que ter um olhar diferenciado. Até aquela negócio de vacina, o cartão. Sim, o cartãozinho de vacina, aquela curva que a gente tem que usar para medir o paciente, para ver estatura, comprimento, eles têm uma curva padronizada, a curva para eles. Então, o bebezinho com Down, ele tende a nascer menorzinho, ele ganha menos peso. Então, aquela criancinha que você quer, o recém-nascido, você quer que ganhe 20, 30, 40 gramas por dia, o Down não, você não pode esperar isso do bebezinho Down. Ele vai ganhar menos, mas não é normal, é dele. Então, eu tenho que continuar incentivando o aleitamento materno. Aí o pediatra faz o quê? Entra com fórmula, porque ele não tá ganhando peso. Entendeu? E aí atrapalha dali pra frente tudo. Então, assim, é bem diferente. Exatamente.
Como que a família te procura, Lohane? Assim, como que chega para você? É indicação? Como Muita que está? indicação. Atualmente é muita indicação. Os colegas que já estão sabendo, e, inclusive quando eu falei que eu estava trabalhando mais focado com o paciente, todo mundo, nossa, que bom, tal, porque o pediatra mesmo fica meio perdido, né? Aham. E muita indicação. Antes do nascimento, aquela consulta pré-natal também é comum, porque quando tem o diagnóstico, assim, né, tem a suspeita de ser um paciente Down, que a mãe já fica meio assim. E é uma consulta que eu aconselho muito, porque é uma forma da gente estar conversando e acalmando, mostrando um cenário, né, ampliado, porque quando você chega na maternidade, às vezes você não vai ter uma informação tão segura, às vezes não com tanta empatia, com tanto cuidado com as informações. E às vezes a mãe sai muito abalada. O problema é que a maioria dos diagnósticos é quando nasce, né? Exatamente. Então, Eu ia te perguntar isso agora. Isso, a grande maioria é lá na maternidade. A gente tem um pré-natal deficiente e às vezes passa desapercebido mesmo. E aí vai ser na sala de parto. E aí não é o melhor momento. Você está ali, acabou de parir, né? Os hormônios estão à flor da pele. E às vezes tudo que o médico fala, você não vai ouvir mais nada. Ele te dá solta aquela informação e você fica aéreo naquilo ali. Quando tem a oportunidade de ter um diagnóstico precoce, então assim, é um ultrassom que já deu alterado, a mãe já procurou se orientar, fez um NIPT, fez uma biópsia, não, é um paciente que dá. Você ter essa oportunidade de consulta é top. Você já pegou, por exemplo, paciente, então, antes de nascer, como é que fala? Na consulta de pré-natal. Já chegaram para você esse tipo de paciente? A mãe, né? Geralmente chega a mãe com o pai pra gente estar dando essas orientações. E como que é? É importante, mas é difícil. E depende muito da pessoa. Tem gente que leva com um olhar, tipo assim, de uma missão. Tem gente que já leva como uma coisa pesada. Por que comigo? Né? Então porque tem mãe que fala assim, não, eu só tô com medo porque eu acho que vai ser muito frágil. E aí você vai orientar disso. Quando eles têm, por exemplo, já uma cardiopatia, porque é muito comum, já vim lá no ultrassom que o bebezinho tem uma cardiopatia. Às vezes a mãe, ela nem se liga muito na síndrome de Down, ela vai, não, mas eu tô preocupada mesmo com a cardiopatia. Entende? Então, assim, vai depender muito de casa a casa e da pessoa, né? Da vivência, da reação dela. Desse pré-natal nos Estados Unidos e na Europa, em relação ao aborto. Sim, eles podem abortar. Que lá o aborto já é legalizado, sim, né? Eles têm essa opção. E aí, você já pegou alguma família assim que chegou para você com essa situação de querer abortar aqui no Brasil? Assim? Não peguei. Não, né? Que me deu um alerta muito grande. Não sei se para você chegou, né? Você sentiu isso naquele momento, né? É assustador. E quando você acompanha também pacientes, casos de fora, né? Então, tem muita mãe hoje no Instagram que divulga ali a questão do filho e tudo. E todas elas falam que foi dado a elas a oportunidade de abortar. Elas falam, me deram a oportunidade. Fala assim, se você quiser, você pode tirar. Exatamente, pessoal, porque no simpósio que nós tivemos, prática do médico na Europa. Ele oferece. E nos Estados Unidos, quando a família chega, né, e já está sabendo que é o síndrome de Down na barriga, né, da mãe, o próprio profissional, né, o médico já oferta o aborto para as famílias, né? É muito forte. Eu como mãe, quando eu ouvi isso ali, eu chorei, assim, eu fiquei muito... Aí comecei passando na minha mente a Isabela, o que eu vivi com ela até hoje, que a Isabela, um exemplo, não teria o Carisca Down se eu não tivesse a Isabela. Tudo que eu vivi na minha vida até hoje, eu teria perdido se eu tivesse abortado a Isabela, né? Então, para mim foi muito forte. Mas, graças a Deus que ainda você não passou por isso. Aqui no Brasil, por enquanto. Né? E a idade para atender pediatria, né? Até qual a idade? Por que eu pergunto isso? Porque nós, mães de síndrome de Down, nós temos poucos médicos, né, especializados. E quando a gente acha uma preciosidade dessa, a gente quer ficar com ele para sempre, né? Então, qual seria a idade? Em teoria, vai até os 18 anos. Alguns locais falam até 21. Mas na prática mesmo, a gente vê até 16.
Então aí vai muito do profissional. Claro que às vezes o pediatra também está muito apegado ali, fica até com medo, né, de soltar a criança, tipo assim, transferir para outra pessoa. Aí você vai levando junto, sabe? Mas é nessa faixa etária aí, 16, 18. Que o pediatra geralmente vira amigo da família, né? Ainda mais um especialista, né, gente? A gente quer ficar ali o tempo todo consultando para ver se estamos agindo certo. E também, assim, quando você recebe o bebê, que você vai dar a primeira consulta, qual é o primeiro passo que você dá para a família? Exames primordiais? Essa primeira consulta aí vai depender de quando será, né? Se é um recém-nascido, acabou de nascer, nossa, aquele apoio à amamentação, orientação da dieta materna, suplementação materna, porque eu estou oferecendo leitinho para aquele bebê. Então, toda essa orientação tem os exames iniciais. Então, no primeiro mês do bebê, tem uma série de exames que até o primeiro mês ele deve ter feito. Então, a gente tem ultrassom, tem ecocardiograma, a gente tem o hemograma para afastar, né, aquela leucemia transitória que pode ocorrer. A gente tem o teste do pezinho, o teste da orelhinha, toda aquela triagem que ele já fez na maternidade, então você checa aquilo ali. O doutor Zan também orienta a fazer um raio-x de tórax. Isso aí é controverso em algumas outras instituições. E aí tem esses exames do primeiro mês de vida. Com 6 meses, eles também têm uma rotina de exames, né? Então, a gente tem que vigiar muito a tireoide dessas crianças. Então, se chega o bebezinho, se ele chegou para mim ali perto do 6º mês, ainda mais se ele não tiver feito, se antes o médico não pediu, a gente tem que ficar muito atento. Então, inclui todos os exames de rastreio de hipotiroidismo, que é uma coisa que a gente tem que vigiar muito, porque a criança ela está na maior fase de desenvolvimento dela, até o 2º ano. E a gente sabe que eles têm um desenvolvimento neuronal prejudicado. A gente, além disso, associar o hipotiroidismo, piora mais ainda o prognóstico, né? Então, a gente não pode deixar acontecer. Nem o hipotiroidismo subclínico, dependendo, é aquele que a criança não tem sintoma, né? Você olha o exame ali, tem um alterado, mas o outro não tá. Mesmo assim, que normalmente não seria tratado neles, a gente tem especial atenção, porque a gente não pode dar esse vacilo. Então, com 6 meses, eles têm uma rotina de exames, com 1 ano, tem mais exames, 1 ano e meio, 2 anos. Depois vai ficando anual, mais gradativo. Tem avaliações dos especialistas, então, oftalmo, otorrino, dentista, né? Tem esses encaminhamentos que a gente tem que estar fazendo. E cada faixa vai ter cardio, né? Cardio, então assim, se o bebezinho já tem uma cardiopatia, ele vai estar acompanhando de perto um cardiologista. Se você teve, durante a gestação, ultrassom gestacional dele, morfológico normal, não tinha nada, mesmo assim você faz o eco quando ele nasce. Então não é porque no ultrassom, um eco dentro da barriguinha não tinha nada, que você não vai fazer, tem que fazer. Você faz o eco quando ele nasce, no primeiro ano de vida. Se tiver alguma alteraçãozinha pequena, sem repercussão, você vai fazendo a cada 6 meses, 1 ano. Se não tiver nada, a cada 2 anos você faz. E aí o cardiologista tá junto. E assim, as pessoas confundem muito teste do pezinho com exame genético. A doutora Terezinha teve aqui, até conversamos sobre isso. O cariótipo, você diz? Não, tem cariótipo uma coisa com a outra. Né? O que detecta, por exemplo, o exame do pezinho? Tem uma coisa que detecta mais com a síndrome de Down? Então? O hipotiroidismo, principalmente. É o nosso maior foco ali na síndrome de Down. Porque eles podem nascer com o hipotiroidismo. Então, o teste do pezinho é para justamente ver o hipotiroidismo congênito, né? Entre todas as doenças. Porque o teste do pezinho ampliado, ele vê várias coisas, né? Anemia falciforme, doenças metabólicas, fibrose cística. Mas o mais frequente na trissomia do 21 é o hipotiroidismo. Agora, não tem relação com o cariótipo, né? O cariótipo para poder ver qual é o tipo da síndrome, se é hereditário ou não, questão de fazer o planejamento familiar e tal. Na prática, doutora, para quem está ouvindo a gente, o hipotiroidismo, o que causa na criança? Várias coisas. Nos primeiros anos, ali 2 aninhos, pode gerar um atraso do desenvolvimento importante. Aí, no paciente com Down, que já tem um atraso, dificulta ainda mais o diagnóstico. Porque se eu tenho um bebezinho sem Down, eu sei que com 2, 3 meses ele tem que estar sustentando a cabeça. Com 6, 7 ele já está sentando com apoio, dando os passinhos. Um paciente com Down, ele pode ir de 2 a 9 meses para sustentar a cabeça, dependendo da estimulação que eu dou. Então, às vezes você está culpando a síndrome, mas não é assim. Não é a síndrome. É o hipotiroidismo.
E além de lentidão, sonolência, dificuldade para mamar, né? Podendo culminar até com alterações cardíacas e coisas mais sérias. Sim. E fazendo os exames, acompanhando a vida normal, né, da pessoa com síndrome de Down, o crescimento, tendo esse acompanhamento médico, fazendo os exames. Ele vai crescer e vai se desenvolver dentro da capacidade dele, no potencial máximo dele. Isso vai variar de cada um, né? Mas o que a gente tem que garantir é o básico para que ele atinja o potencial sem nada ali no meio do caminho. Porque aí você fala, às vezes a gente culpa muito a síndrome. Ah, isso é da síndrome. Às vezes não é, às vezes é o zinco. Igual a criancinha lá tá com a mão toda grossa. Ah, não, a mão do Down é assim mesmo, tal. Ah, você viu o zinco dele? Não, nunca dosou zinco, nunca suplementou zinco, entende? Ah, não, ele é assim, mais obesinho, ele mais constipado. Ah, não, é por causa da síndrome de Down. Você já olhou outras coisas, investigou a doença celíaca, você viu se ele não tem um diabetes e tá? Não, ninguém nunca olhou, mas é tudo joga na conta da síndrome, entendeu? Então é isso que a gente não pode fazer. A gente tem que ver outras causas. E você falou um pouquinho no tema, né, suplementação. Suplementação. O que é a suplementação para a síndrome de Down? A suplementação, ela é complementar. É eu fornecer, completar aquilo que eu já estou dando. Então, um erro muito comum é o paciente achar que pode comer mal e suplementar. Não. O básico, a suplementação, ela está no prato, né, na alimentação da criança. Você complementa aquilo, mas o principal está na alimentação do dia a dia daquela criança. E sim, é importante suplementar, não é modinha, não é algo supérfluo, não é para abrir apetite, igual às vezes na criança comum a mãe pede uma vitamina para abrir apetite. Não é para abrir apetite. São micronutrientes, são neuronutrientes que a gente foca ali na antioxidação, na anti-inflamação e no neurodesenvolvimento. Então, tudo isso para ajudar o nosso paciente a atingir o potencial dele. Melhora a qualidade de vida, né? Melhora muita coisa. A gente tem que entender que alguns suplementos são para efeito imediato. Como assim imediato? Um bebezinho que eu estou suplementando ômega 3, que eu forneço ali colina, que eu estou fornecendo neuronutrientes, eu estou focando no neurodesenvolvimento. Até 2 anos ele está acelerado ali, ó. Cabecinha, cérebro, fazendo sinapses, crescendo demais. Então eu tenho que ter nutriente. Como que vai crescer se eu não der o nutriente? Ferro, muito importante. As vitaminas B, C, E, A, que eu vou dar ali nos polivitamínicos, elas são antioxidantes. Eu já estou pensando mais no futuro, na longevidade. Entende? Então tem coisa que a gente faz aqui agora que é para esse adulto ser mais saudável, para ele ser mais funcional, para ele ter mais tempo assim de atividade, de lucidez, entende? Porque eu evito o envelhecimento precoce, eu deixo isso mais tardio, que para eles é tão precoce, né? Então tem coisa que a gente faz agora para colher o fruto lá na frente. E tem coisa que a gente faz agora que é para agora mesmo, entende? É isso aí, mãezinhas. Cuidar bastante para o futuro, porque a gente fala tanto sobre envelhecimento precoce, né? E às vezes está aqui na base, é uma base boa, que a gente tem que fazer uma base boa, né? Isso aí. Para eles terem um envelhecimento aí saudável. Saudável. E a alimentação é primordial. Então, toda criança com síndrome de Down tem que fazer suplementação? Sim. Toda criança com síndrome de Down tem que suplementar e merece essa suplementação. Porque vai fazer diferença tanto aqui agora, para o neurodesenvolvimento, quanto para o futuro dela. Evitando envelhecimento precoce, um envelhecimento mais sadio. Então tem que começar o quanto antes. E não precisa, meu filho já tem não sei quantos anos, eu nunca dei nada. Adianta fazer agora? Adianta. Uma hora você tem que começar. E eu te perguntar agora, por exemplo, o adolescente de hoje, um jovem de hoje de 20 anos, que não teve essa suplementação, que não teve nem... Antigamente não teve nem essa fala, né? Não tinha. Por isso que você fala, assim, não é modinha, mas a ciência ela avança para dar qualidade de vida às pessoas, né? Então ele pode suplementar hoje. Sim, existem as suplementações, igual tem suplementos que a gente faz na época que a pessoa está precisando mais. Tem coisa que não é para todo dia tem que dar tudo, não. Tem coisa que é para 0 a 2 anos. E eu só vou repetir quando a criança estiver lá no estirão, que eu sei que ela precisa muito, ela está crescendo muito acelerado. Quando a menina menstrua.
Então, ela precisa daquele nutriente, então eu vou dar. Ou num paciente que vai fazer uma cirurgia de grande porte, ou está fazendo muita infecção, então ele precisa daquele nutriente um pouquinho mais. E a gente vai suplementando nas faixas etárias, de acordo com a vida da pessoa. Então, não é tudo. Não é tudo sempre, exatamente. Vai ter época que é uma coisa e outra. Por isso que é bom, mães, médico, ir ao médico, fazer consulta. Orientação. A modinha que a gente fala é justamente isso, né? Fazer tudo. Né? E sair pegando a receita do outro. Isso aí. Não, tem a receita aqui ali, eu vou fazer isso aqui também. Então, assim, não é o ideal, não pode, né? Você tem que olhar, é individualizada, não é uma receitinha que você muda o nome e sai dando para todo mundo, né? Não é assim. E uma coisa que eu quero te perguntar, que tá na moda, né? Que é o glúten. É vilão? O glúten é vilão? Então, para alguns sim, para outros nem tanto. Então, a gente tem a linha de pensamento dos mais rigorosos, né? Que dieta zero glúten desde sempre. E tem uma linha de pensamento que fala que não é bem assim. Então, se você tem a possibilidade de fazer um teste genético, que não é barato, né? O DQ2, DQ8, que mostra lá que, não, tudo negativo, você não tem chance de ter doença celíaca. Coisa. Não, você tem aqui positivo, um ou outro, os dois. Então, a chance de você ter a doença celíaca é maior. É como se fosse uma porta, né? Tá ali, batendo, você vai batendo, uma hora ela vai abrir. Então, nesses casos, eu oriento o quê? Não expor diariamente, não fazer parte da rotina. Não vai ser todo pão, todo café da manhã, e sabe? Você tem que ter, a maior parte do tempo, outros nutrientes. Mas, dizer que comer uma vez ou outra ali no final de semana que vai... Não, se você tiver esse controle, o negócio é que em casa a gente tem que fazer um negócio bem feito, né? Deixar as escapulidas para episódicos. Uma festa, isso. Né? E monitorar, sempre vigiando. Vigiar sintoma, e tem que vigiar muito. Distensão abdominal, diarreia alternando constipação, menino que não ganha peso, sabe? Tem que ter esse olhar atento, porque eles fazem demais. Isso é fato. Agora, também fazer uma dieta zero glúten também é difícil, é oneroso. E para toda a família, porque todo mundo tem que entrar na dança. Né? Você não vai fazer só a criança. Para o negócio dar certo, todo mundo em casa tem que fazer, né? Então, por isso que tem que ter esse peso e também a avaliação da família. Porque se a família já não usa muito, às vezes a mãe já tem, o pai já tem história na família, aí é muito mais fácil. E você realmente não, vamos manter sem glúten, já tem na família, né? Então, cada caso é um caso. Sim. E, por exemplo, aqueles alimentos que a gente encontra no supermercado, zero glúten, aquilo é verdade? Será? Massas, não tem? Tipo... Tem, você tem que olhar bem olhado lá nos ingredientes, porque alguns podem ter traços, podem ter contaminação, né? Nos casos que a pessoa já tem a doença, tem que ficar muito ligado nos mínimos detalhes, procedentes. E quais são, você falou diarreia... Distensão abdominal, dificuldade de ganhar peso em criança pequena. Então, aquela criança que estaciona à altura, criança que não está crescendo. Então, criança que estacionou ou que a curva parou ali, você tem que procurar. E o chá verde? Chá verde. Chá verde. O polêmico chá verde. Muitos estudos, né? Muitos estudos. O último que saiu agora até mostrando a questão do dismorfismo facial, né? Mostrando que você fazer o chá verde em idades precoces, pequenininhos, que reduzem essas alterações mais faciais, sabe? Não sei se tem muita vantagem. Nossa, sabia não? Não sei se tem tanta vantagem assim, né? Enfim, mas está em estudo. E a questão do cognitivo, né? Da memória, essa memória de trabalho e tudo, que nos maiorzinhos, nos adultos, já tem estudos que mostraram uma melhora importante. O que acontece é que, como tudo, tem efeito colateral, e na criança pequena os estudos andam mais devagar. Então você não tem ainda o estudo no cérebro em desenvolvimento. Então, assim, paciente acima de 14 anos, você pode, às vezes, lançar a mão, mas assim, vigiando, tireoide, tem que vigiar muito, porque pode virar tireoide, fígado, e pode causar osteopenia. Então, o paciente com Down, ele já tem indicação de fazer cintilografia óssea a partir dos 15 anos, porque eles têm osteopenia, né? A chance de fazer fratura de fêmur, de vértebra é muito grande. E aí eu estou suplementando algo para melhorar a memória e tudo. E aquilo
pode gerar uma fratura, uma osteopenia. Então, a gente tem que pesar o risco-benefício disso aí. Você falou que tem que fazer a partir de 15 anos o quê? Não. Cintilografia óssea. Que exame é esse? É um exame para rastrear a osteoporose. Uhum. E o chá verde? Tá, vou tomar chá verde. Mas a quantidade, por exemplo, porque as mães estão meio piradas com isso. Tá todo mundo pirando. E vou tomar a de gente chá não verde. sabe ao certo. Tem umas quantidades pré-estabelecidas, 10 por quilo, algo assim. Tem gente que importa chá verde de fora, né? Com negócio de chocolate, de não sei o quê. Só que tudo com muito cuidado. Eu nunca recomendo começar com doses altas. Se for fazer com muito critério, meninos, doutor Zan nem recomenda fazer, tá? Por quê? Ele fala pela osteopenia que eles têm mais e tem alterações testiculares também que podem desenvolver. Então, o doutor Zan não é fã de chá de verde, não. A gente faz assim, né? Escondidinho, né? Ele fala que tem que esperar mais, tem que ter mais estudos. E a gente concorda, a gente tem que fazer as coisas com segurança. Ainda mais a gente está prescrevendo, né? Como é que eu vou prescrever algo que pode fazer mal? E a gente tem que pesar ali, tanto de bem quanto de mal que está fazendo, né? E a família também tem que fazer essa escolha. Sim, porque às vezes a família quer fazer. Sim. Não, você está ciente disso, e a gente vai ter que fazer assim, assim, assado. Não, eu quero fazer, eu quero tentar. Então tá bom. E o canabidiol? Porque a família também tá meio nisso isso aí, né? É só uma pergunta, gente, que eu tô fazendo pra ela, assim, porque nós, né, família com T21, nós estamos, assim, com muitas informações, né, doutora? O tempo todo, é um bombardeio de informação. É um bombardeio. Então eu tô aproveitando aqui pra tirar algumas dúvidas bem bacanas pra nós. O canabidiol, ele vai ter sua, como é que eu vou dizer, sua aplicabilidade maior no paciente ali que você tem alterações comportamentais significativas, aquele paciente muito agitado, muito ansioso, né? E muitas vezes está associado ao autismo. Então a gente já tem resultados positivos no paciente autista, que às vezes está usando inúmeros medicamentos e mesmo assim não resolve. E quando entra com canabidiol, você tem uma resposta significativa. E questão de obedecer a comandos, de ficar mais tranquilo. E aí, quando a gente tem, porque a síndrome de Down, a gente sabe que tem uma associação significativa com o autismo. Significativa, né? Alguns lugares falam de 16%, 18%, até 30 e poucos por cento. A gente não tem esse número certo, não. Mas a gente sabe que é muito. A contagem hoje está 5 por 2, né? A cada 5 que nasce, 2 tem autismo, tem apresentado autismo. E aí a gente fica, não sabe se é questão dos critérios, você tem que melhorar esses critérios, mas enfim, nesses pacientes pode ter um benefício sim. Remédio para síndrome de Down, remédio que eu falo assim, igual canabidiol, Ritalina, precisa disso? Você acha que precisa? Não, a medicação só se o paciente tiver alguma outra indicação, pela síndrome não. Entende? O paciente que tem epilepsia, ele vai ter que tomar remédios específicos, né? A gente fala, nem neurologista é de rotina a síndrome de Down. Meu filho tem síndrome de Down, ele tem que ir no neurologista? Não, só se ele tiver uma queixa neurológica. Isso aí. Né? Mas o que acontece é que hoje nós temos Down com muita comorbidade. Comorbidades. Né? Exatamente. E aí tá... hiperatividade... Isso. E aí aí entra o neurologista acompanhando junto aí, para definir essas questões. Isso aí. O Down por si só, a gente tem tido bastante avanço hoje em dia, assim, em relação à inclusão deles estarem mesmo como agentes, né? Trabalhando, mercado de passando trabalho, faculdade, né? Se formando. Tirando carteira de motorista. Isso aí, né? Certo. A gente tem um grupo muito grande. Então, a nossa preocupação hoje é justamente dar uma qualidade de vida ao Down desde que soube da notícia. Por isso que é importante, né? Ter essa base pacificada com um profissional como você, especialista, gente, vai lá, se consulta, porque fazer essa base faz diferença, né? Faz a diferença. E vocês conseguem também detectar, assim, por exemplo, no consultório, o Down, por exemplo, que tem o TEA, já imediatamente? Porque hoje esse diagnóstico tardio está sendo uma preocupação muito grande para nós. O diagnóstico tardio. Geralmente a família traz uma queixa e você tem que valorizar essa queixa, né? Então aquela criança que não tem muita interação, que faz movimentos repetitivos, ecolalia, né, que fica repetindo. A fala é atrasada no Down. Então quando ele começa a falar, ele já está lá com 3, 4.
5 E já anos. perdeu aquele tempo, né? O time ali, Aham. entendeu? Então, às vezes, tem que ficar atento a sinais muito. Claro que o pediatra deve perguntar, né? Porque às vezes a família também nem percebe. A família. Não, porque eu vou ser bem sincera, a minha, por exemplo, ela tinha um negócio, esse Ecolalia, e ela tinha uma mania, que eu falava que era mania, enrolar, ela podia ver um tênis. Ela pegava os cardápios tudo e ficava enrolando. E eu não desconfiava, porque Muito falavam tempo pra ali. mim que era Down. Ah, coisa de Down. Isso. Eles falam isso, Põe é na coisa de Down. síndrome, põe na síndrome. E não é, por exemplo, um autismo, entendeu? Isso. Ali que tá escondido. O diagnóstico é sempre difícil, né? Mas a família tem que estar atenta à interação social daquele paciente. Então, o paciente com síndrome de Down, ele não tem grandes dificuldades de brincar com outras crianças, ele gosta de estar ali, ele está com os amiguinhos na escola, ele não tem aquela reclusão, o paciente com autismo, ele já tem. Se incomodar com muito barulho, movimentos repetitivos, ecolalia, então ele fica ali repetindo. Claro que a fala às vezes está mais atrasada no Down e às vezes dificulta, né, de você pegar. Mas o hiperfoco, apego exagerado, dificuldade com mudança de rotina. Então, se você faz sempre aquilo, se você sai um pouquinho, ele já se estressa. Então, são sinais de alerta que você deve levar para o pediatra estar te orientando. E até, vamos falar nisso, que as pessoas associam a síndrome de Down com aquela criança boazinha, né? Eterna criança. E quando você olha, muitas pessoas falam, não, nem todo Down é igual. Mas geralmente porque tem algo a mais, né? Que é aquela criança que está inquieta demais, que está, né? Por exemplo, a Isabela, ela tinha os movimentos assim, ó. Isso, E bem eu característico, não, né? o médico chegou a falar pra mim, não, ela é Down, acabou. É isso. É Down. E não é. Resume-se a né? isso. Não, é tudo por conta da síndrome. Então é um alerta que a gente tem que ficar o tempo todo vigiando. Isso. Né? Outra questão, as terapias em si, elas começam desde quando? Nasceu, vai mudar ao longo da vida, né? Então a gente começa com fono, físio, TO, né? TO, aí daqui a pouco a gente já libera da físio, mantém TO, libera da fono, entra um esporte. Psicólogo, sempre acompanhando ali, o psicólogo é um grande parceiro. Sim. E vai variar ao longo da vida aí determinadas necessidades. Porque o diagnóstico tem que ser o quê? Precoce, a né? estimulação precoce, quanto antes melhor. Os 2 primeiros anos são essenciais. Você falou exatamente, os 2 primeiros Desenvolvimento neuronal a todo vapor, criando sinapses. Então você estimula para ele criar sinapses, aumentar ali a árvore neuronal dele, para quando ele chegar ali na época de poda neuronal, por volta dos 3 anos ali, ele ter o que podar e sobrar muita coisa. Vou fazer uma pergunta agora até meio difícil. Tudo bem, a criança não teve estímulo, aí chegou de repente aqui na Cariacica Down, por exemplo, para mim pegar essa criança, né? Ela tá com 15 anos. Já passou dessa época. Mas tem jeito? Tem jeito. Vou falar essa palavra, jeito, gente. Por que eu vou falar essa palavra, tem jeito? Porque eu já ouvi que não. Tem jeito. A neuroplasticidade, né? A gente sabe que nada é definitivo. Se você estimula, você vai colher um efeito daquilo ali. Então, pela neuroplasticidade, a gente está em constante. Claro que não é aquele desenvolvimento ótimo daquela criancinha com 3, 4 anos para fala. Então, a criança que está com 3, 4 anos está no momento ótimo ali de desenvolvimento da fala. A fono, trabalhar e tudo. Porque está acelerado. Mas dizer que não tem, não pode. Você tem que estimular e vai colher resultado sim. Eu bati muito de frente com essa fala, né? Porque nós, né? Eu, 48 anos na semana que vem. Sou uma pessoa constante aprendizado, né? Sim. Por que não vou limitar alguém? Eu Se você vai aprender uma língua hoje, não é difícil. Começa a estudar uma língua hoje pra você ver. É difícil. Agora põe a criancinha lá com 6, 7 anos para aprender. É uma esponja, né? É uma esponja. E isso é para pessoa comum. Para pessoa com síndrome de Down vai ser a mesma coisa. E a alimentação? A alimentação, muito importante. A alimentação para síndrome de Down, ela é diferente da criança típica? Então, toda criança deveria ter uma alimentação saudável. No caso do paciente com trissomia do 21, ele precisa
dessa alimentação, no sentido de evitar radicais livres, inflamação, evitar a obesidade, que eles têm a maior tendência, e toda uma cascata de efeitos, sabe? A gente fala que não deve ter alimentos proibidos, mas tem coisas que não é bom no dia a dia. Os derivados da mandioca, né? Farinha, polvilho. Difícil, gente. Difícil, muito difícil. Mas não deve ser a rotina. Eu falo que é tão bom quando você pega o bebezinho de 6 mesinhos. Porque ele tá começando a introdução. Aí você faz toda aquela orientação para a família. Porque eu acho que as famílias, elas têm que estar empoderadas. Elas têm que ter ciência daquilo que elas estão fazendo e para que elas estão fazendo. Não é eu dar um plano alimentar, você vai dar tanto disso, tanto... Não é engessado. Ela tem que ter liberdade, autonomia e saber o que ela pode usar ali no dia a dia dela. A consciência dela, né? Ela tem que ser completamente autônoma nessa decisão e ela tem que saber o que ela está fazendo. Então, quando você orienta, a família consegue fazer isso muito bem, porque a gente tem nutrientes da feira. É coisa assim, é do natural que fazem a diferença. E se você começa lá com 6 mesinhos, ó, começou a introdução, beleza, 6, 7, né, dependendo aí dos sinais de prontidão, e você já vai fornecendo e acostumando aquele paladar daquela criança para aquilo que faz bem para ele. Isso deveria ter começado lá da gestação, para dizer a verdade, porque o líquido amniótico ele já leva para o bebê e já apresenta as coisas que a mãe gosta, que a mãe costuma comer. Então, ok, não foi na gestação, vai ser lá com 6 mesinhos e a gente vai estimular isso aí para quando ele tiver com 2, 3, ele ter esse paladar bom, né, bem formado e você não ter grandes dificuldades, porque é muito difícil. Você tirar o trigo, você tirar... A pizza, vamos falar a verdade, né? A pizza, o pão, o hambúrguer, isso, né? Isso pode ser esporádico. Né? Isso pode ser no final de semana. O problema é quando isso vira hábito, né? E aí complica. A gente tem que orientar muito bem, a família tem que ter ciência do que deve comer demais todo dia. Tem coisas que você tem que dar todo dia. Abacate. Se você der um pouquinho de abacate todo dia, você fornece coenzima que é 10, que é ótimo para cognição. Então, todo dia, quem não gosta de abacate? Não, tudo bem, algumas pessoas podem não gostar. Mas dá pra você fazer muita coisa com abacate, coisa salgada, coisa doce. Então, é pra ter no cardápio todo dia. Castanha, uma castanhazinha por dia, tem que ter no cardápio. Fruta vermelha, aí você vai variar. Todo dia, antioxidante. Aí você faz o sorvetinho, né, pra criança gostar. Então, todo dia você pode ter aquilo no cardápio. E a família tem aquilo, se você der opções, a família vai fazer. Sim. Então, mas existem alimentos específicos, assim, que melhoram muito, assim, na síndrome de Down? Que são muito importantes. Grão de bico, frutas vermelhas, esses que eu falei, né? Castanhas, nozes, que eu falei que também abacate. Temperos como cúrcuma, coentro, essencial. Isso a gente tá falando por quê? Mas por que na síndrome de Down tem que ter isso? Porque, assim, eles têm superexpressão de algumas enzimas que usam alguns nutrientes. Então, eu tenho que dar zinco, eu tenho que dar cobre, porque eles precisam muito. E aí, os alimentos anti-inflamatórios, que vão evitar todo esse processo. Entendeu? Não adianta eu estar suplementando polivitamínico com vitaminas antioxidantes se eu estou enchendo de alimento oxidativo. Carne vermelha é extremamente oxidativo, tá? Gera radical livre. Então, não confunda. O ferro de medicamento não é oxidativo igual o ferro da carne vermelha. Tô tomando porrada, tá? Tem que tomar o ferro do medicamento. Agora, a carne vermelha é uma vez na semana só. Almoço e janta. Meu pai. Então. Todo mundo levou. Tudo errado. Então, gente, por que, Lohane, procurar a doutora Lohane, especialista em T21? Olha que termo bonito, né? E a gente tem usado cada vez menos síndrome de Down, né? Pelo nome. Então, eu acho que o objetivo é fornecer substrato, fornecer orientação para que a criança chegue ao seu potencial máximo. Então, o especialista ele vai ter esse foco geral, né? Ele é para olhar como um todo, todos os sistemas, suplementar, orientar, para que a criança tenha tudo que ela precise para desenvolver no tempo dela, mas no potencial máximo que ela pode. Então procure especialista, cuide do seu filho com a saúde dele em primeiro lugar, para ele voar aí na vida, tá bom? Foi um prazer.
tá? Te receber aqui. Prazer todo Volte meu. sempre, as portas estão abertas aqui na Cariásica Down, tá bom? Isso aí. Obrigada, até mais, gente. Obrigada. Tchau. O podcast da Cariásica Down.